Hello, alma bonita! Eu sou a Jéssica Cili e hoje vamos comentar aqui. Já aproveita, se inscreve, me ajuda aqui, porque esse canal é novo, esse é um canal só de opinião, feito de alguns assuntos que estão em alta no momento. Quero falar sobre a questão da gente utilizar o ChatGPT como terapeuta. E aí eu vou falar da questão do lado espiritual e também do lado comportamental, vamos dizer assim. Porque essa semana é uma coisa que, na verdade, já vem acontecendo já tem um tempo, mas só que essa semana aconteceu aqui no Brasil uma situação de uma menina que, né, fez uso de algumas substâncias, ela tá passando por um despertar espiritual também, né? E ela fez uso de algumas substâncias, e aí ela pegou e começou a usar o chat GPT para dar algumas informações para ela, né? E aí ela tava lá fazendo um diálogo lá com o ChatGPT, e aí ela resolveu gravar um vídeo, parece que ela gravou uns stories, só que já saiu do ar, ela parece que o perfil dela sumiu, né, da rede, aquela rede das fotos, não vou falar aqui porque eu não sei se pode cair. E aí ainda tem alguma coisa naquele outro, na rede vizinha. Vamos falar assim que vai dar certo. Aí eu dei uma olhada assim, mais ou menos, e eu acho que eu consegui entender o que aconteceu ali. Então, mas eu não quero falar sobre a situação dela em específico. Eu vou falar da situação como um geral. Porque, assim, acho que tem 1 ano ou 2, mais ou menos, que eu já recebi, né, algumas pessoas, né, me perguntaram sobre essa questão, né, de utilizar o chat como um terapeuta. Só que não, o ideal seria que não fizesse isso, né? Já teve outros casos, né, fora do país, aqui do Brasil, no caso, de pessoas, né, que tiraram sua própria vida. Umas coisas que o chat lá, que não era o GPT, era um outro, que é só de conversa mesmo. Foi dando a entender várias coisas lá pro menino. Acho que ele era adolescente, acho que ele tinha uns 16 anos. Se eu achar, eu posto a história aqui embaixo, porque já tem um tempo que eu vi. Porque isso vai, né, continuar acontecendo e cada vez vai acontecer mais. Porque vamos pensar aqui com a gente. O ChatGPT tem aquela parte dele que é gratuita, né? Então, assim, você vai poder ficar conversando ali. E tem a parte que é paga, que aí é outras coisas, enfim. Só que o que acontece? Por que a gente não pode, né, ou não deveria usar o ChatGPT como uma ferramenta terapêutica? Por mais que ele tenha todas as informações ali e tudo mais, ele é um algoritmo, ele é treinado para dar certas respostas de acordo com o que você já está perguntando. Mas, assim, não quer dizer que seja algo espiritual. Não sei como é que vai ser para frente, como é que vai ser o desenrolar disso. Mas tem uma coisa muito importante, né, que na psicologia a gente chama de viés de confirmação, que você, todo ser humano tem um ponto cego, né? E aí você vai meio que induzindo, por mais às vezes que você não queira, mas vai depender da sua personalidade, né? O nível de honestidade que você tem consigo mesmo, mas como ela é a menina nesse caso, e o menino também, eles são muito novinhos, então assim, eles não têm sabedoria ainda suficiente, né, para lidar com a resposta que eles vão receber. Então, de certa forma, você vai, né, essas pessoas, que vai depender do grau de consciência e de maturidade da pessoa, vai manipulando a resposta para a resposta ficar exatamente do jeito que ela quer, por causa do viés de confirmação. Todo ser humano tem viés de confirmação. E o ChatGPT, ele foi feito de acordo com a linguagem de programação dele é feita de acordo com o comportamento humano. Então, ele também vai ter o viés de confirmação. Então, o que acontece, né? Eu não sei se depois você pega e faz o teste, você mesmo. Você pega e fala assim, essa parede, vou dar um exemplo idiota aqui, mas aí você pega e faz uma coisa mais elaborada. Essa parede que você está vendo aqui, algumas pessoas dizem que ela é roxa, mas eu acho que ela é verde. E aí, se você, dependendo da forma como você for conversando com ele, ele vai falar que essa parede aqui é verde. Por que eu sei isso? Eu utilizo muito o ChatGPT, gramática, enfim, dessas coisas quando eu escrevo texto. E eu tenho eu consigo ver, né, quando ele tá com um viés, principalmente viés ideológico,
quando ele está indo mais para um lado do que para o outro. E aí, quando isso acontece, eu pego e falo: você está muito, tendendo muito, eu quero que você seja neutro. Eu não quero que você tende para o lado A ou para o lado B. Escreva de acordo, aí às vezes eu coloco, me responda de acordo com, aí eu coloco, por exemplo, referência bibliográfica, coloco os autores que eu quero, e aí ele começa a me trazer o texto de acordo com aquilo, né? A correção de acordo com aquilo. Tom sarcástico, tom humorístico, tom informativo, então assim, ele vai trazer de acordo com aquilo. E aí, como, né, tem, além do viés de confirmação, na física quântica, quando você vai estudando, você tem a questão do evento da dupla fenda. O que esse teste provou? Provou que o observador, que no caso é a pessoa consciente, ela pega e ela direciona o olho para uma situação, aquela situação é a situação que acontece, porque o observador interfere na realidade. E é a mesma coisa, né? Só que em outra linguagem, em outra teoria, do viés de confirmação. Querendo ou não, você vai estar sempre certo, né? E o ChatGPT, provavelmente, ele é trabalhado em cima disso. A programação dele, né? Daquele é trabalhado, né? Mas a programação dele é feita em cima disso. Então, assim, de qualquer forma que você faça, ele sempre vai concordar com você. Não dá para ele não tem a neutralidade, né, que um terapeuta sério vai ter. Ele não vai ter a neutralidade, a ética, que são coisas, né, que a gente estuda na psicologia, a filosofia, né, valores humanistas, essas coisas. Se você não tem, porque você que é o direcionador, é a mesma coisa que eu sempre falo, né? É a mesma coisa da pessoa dar uma faca para um bebê. Ele não sabe para que ele vai usar aquilo, entendeu? Ele vai achar que é um brinquedo. E assim, o ChatGPT, ele é mais ou menos, né? Ele é programado mais ou menos para concordar com tudo que você fala. Então é muito perigoso a gente pegar e substituir, né, uma pessoa que estudou para isso, que, né, fez todo um trabalho para isso, nessa situação, né? Que aí o povo ficou falando que ela teve um surto psicótico, enfim, eu não sei se isso aconteceu de verdade, eu sei que o perfil dela sumiu, né? Mas outro ponto é a questão da luz e da sombra. Aí eu já vou falar da questão mais do despertar espiritual, porque são camadas, né? Quando você assiste, lê sobre Buda, você vai ver que ele teve que ultrapassar diversas camadas de desenvolver, de despertar espiritual, para ele chegar naquela iluminação, né? E aí ele teve que enfrentar as sombras dele. E isso vai acontecer sempre que você estiver, falando agora mais pelo lado assim, de Jung, de Freud, isso vai acontecer sempre que você estiver tentando mudar algo que você já fazia ou algo que você já vivia, né? Um pensamento. E aí, se você, né, direciona lá no ChatGPT, fazendo questionamentos para ele, que como se você fosse uma vítima da situação, ele vai ficar do seu lado, ele vai te apoiar, principalmente pelo fato dele não ter essa neutralidade que um terapeuta, né, bem formado, que estuda, tem, ou deveria ter, pelo menos, né? O ChatGPT, ele é maravilhoso, mas ele é muito perigoso por isso, porque ele vai, de certa forma, confirmar tudo o que você está pensando. E aí, se você está tendo um surto mesmo, né, psicótico, uma questão mental, espiritual, enfim, ele vai confirmar aquilo como se fosse uma verdade absoluta. E aí eu não cheguei, né, a ler toda a conversa dela com o ChatGPT, mas já foi um questionamento que já apareceu para mim assim algumas vezes, sabe? Será mesmo que o ChatGPT ele consegue substituir o profissional? Ele não substitui, gente, né? Dá para você usar ele como uma ferramenta, né, de auxílio para lidar com as coisas, mas desde que você tenha um ponto de vista já mais correto a respeito daquele assunto. Por exemplo, se eu não sei português e eu começo a escrever lá, nós vai, nós mói, nós coi,
Ele vai concordar comigo. Ele vai falar, você gosta de uma linguagem coloquial, enfim, sei lá. Aí eu falo, sim, eu gosto, eu prefiro assim. Aí ele vai começar a falar comigo da forma que eu falo com ele. Mas essa é a linguagem, esse é o português correto? Essa é a forma correta que a gente deve conversar, vamos dizer assim, que a gente deve escrever, enfim. Não, mas como ele, né, de certa forma é um bajulador, vamos dizer assim, como todo algoritmo, o algoritmo das redes sociais, né, elas são feitas para, de certa forma, te manter ali e para te bajular. Então, assim, é muito perigoso, porque seja lá o que for que você converse com ele vai simplesmente concordar. E se você pega tudo que ele fala como verdade absoluta, ele vai confirmar, né? E aí é um perigo de acontecer uma coisa como essa, assim, que, né, todo mundo ficou comentando, enfim, eu estou aqui fazendo um vídeo também, mas é um vídeo mais de alerta mesmo, né? Que eu sei que não é todo mundo que tem condições de fazer uma terapia, um acompanhamento psiquiátrico, enfim, todas essas coisas, né, da saúde mental em si, mas não delegue a sua saúde mental para um algoritmo enviesado, né? Que tem um viés de confirmação. Provavelmente ele deve ter todos os vieses, são vários os vieses, né? Psicológicos que existem, cognitivos, né? Na verdade, que existem. Então, assim, ele só vai confirmar. E se você tá delegando a sua saúde mental, sua saúde emocional, sua saúde espiritual, né? Porque tem gente já tirando carta, já tem gente fazendo conversa canalizada com mortos, não sei o que lá. Então, assim, vamos prestar atenção. Porque o problema não é o chat GPT. O problema é o uso que a gente faz do chat GPT. Entendeu? Ele não substitui, gente. Não tem como. Assim, ele pode ser um assistente terapêutico, né? A sua terapeuta vai treinar o seu chat lá, pode ser que aconteça, né? Quem sabe no futuro. Provavelmente já existe isso. Vai treinar o seu chat para ter conversas para você a respeito de certa coisa. Mas agora, totalmente assim, seco, sem um treinamento, sem uma pessoa ter feito um estudo do chat, da conversa, de tudo mais, ele vai simplesmente confirmar o que você quiser. Se você falar assim, eu tô triste, eu acho que eu deveria pular não sei da onde. Ele vai falar assim, é mesmo, a tristeza é difícil, não sei o que, vai confirmar. Vai ser igual aqueles amigos sonso que a gente já teve, sabe? Eu já tive, provavelmente você já teve também. Que só vai confirmar, fala assim, é mesmo, né? Não tem sentido nenhum, vai lá e faz. Né? Eu acho que nossa vida é muito séria, então a gente deveria prestar atenção nisso. E se você, o que você acha, né, desse vídeo? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que ele sirva para você tirar alguma ideia aí a respeito de como você tem utilizado o ChatGPT, né? Porque também pode ser uma coisa que, sei lá, no futuro as pessoas queiram tirar da gente pelo fato de algumas pessoas não saberem como utilizar e estarem fazendo o uso indevido ou inapropriado dele e tudo mais. Mas é uma questão de você saber que é uma ferramenta e não substitui. Ele é um auxílio. Ele não substitui o profissional mesmo, vamos dizer assim. O que é que você acha disso? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Esse é meu canal novo, se inscreve. Aqui eu vou só, né, dar opinião sobre algumas coisas que eu vejo por aí. Tem o meu outro canal, o meu primeiro canal, que é sobre outros assuntos. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.